resolver os nossos problemas. Se nós acreditarmos que Deus é maior do que os nossos problemas, nós teremos muito mais vitória na vida. Querido, aprenda a ver Deus maior do que os seus problemas. Maior do que o desemprego é o poder de Deus. Maior do que o poder do crack, da maconha, da cocaína, é o poder de Deus. Maior do que o poder do adultério, da safadeza, da prostituição, é o poder de Deus. Maior do que o poder da corrupção, da mentira, do roubo, é o poder de Deus. E porque eu acredito que existe um poder maior do que o poder do inferno, eu espero o melhor em todas as áreas. Se há um poder maior, então esse poder gera esperança no meu coração. O que mais, pastor, que eu preciso saber para ter bom ânimo? Hoje nós estamos estudando sobre como ter bom ânimo na vida. Como não se prostrar diante da incredulidade, do medo, da preocupação, da ansiedade. Como ter bom ânimo? Segundo lugar, você terá que crer que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Volto a repetir e perguntar a você: quem está gerando crenças em você? É a palavra de Deus? Porque tem pessoas que ficam muito mais com o que os outros diz do que com o que a palavra de Deus diz. Querido, fique com a palavra. O que vale na vida é o que a palavra diz. Não importa se as pessoas vão acreditar na Bíblia ou não, eu vou acreditar. E Deus, Ele trabalha com fé. Sempre que Jesus curava alguém, em todos os milagres que Jesus fez, você pode observar a ênfase que Jesus dava à fé das pessoas. Ele dizia o seguinte: conforme você creu, assim seja feito. Vai, conforme você acreditou, assim aconteça. O céu trabalha com fé. A Bíblia diz que Jesus chega em um lugar e não pode fazer ali milagres por causa da incredulidade das pessoas. Está escrito que Deus chega em um lugar e Ele não pode fazer milagres porque as pessoas eram incrédulas. O céu trabalha com as nossas fé. Sempre que Jesus curava alguém, Ele dizia: assim como você acreditou, te seja feito. Vai, como você acreditou, aconteça. Aqui em Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, diz o seguinte: e Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade das pessoas. A sua incredulidade para Jesus. A sua incredulidade neutraliza o céu. Neutraliza. Deus, Ele trabalha com fé. Por isso está escrito que aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Está escrito aqui no versículo 58 do capítulo 13 de Mateus que Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade daquele povo. Eu espero que isso não seja dito em relação à sua casa, em relação à sua empresa, em relação à sua família, em relação aos seus negócios. Que não seja escrito sobre você o seguinte: e Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade daquele homem, daquela mulher, daquele pai, daquele patrão, daquele funcionário. Que isso não seja escrito a nosso respeito. Que nós tenhamos a capacidade de crer que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Isso gera ânimo. Isso gera esperança. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz que não vai doer. A Bíblia não diz que não será difícil. A Bíblia não diz que coisas ruins não irão acontecer. Mas a Bíblia diz que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus.
Sempre que eu estou em meio a situações que fogem ao meu controle, sempre que eu estou em meio a situações que eu não tenho poder de alterar nada, eu tenho duas opções: ou ficar com os meus sentimentos negativos, pessimistas, ou alterar o que eu estou sentindo. Aí você pode dizer: mas pastor, tem como alterar o que a gente está sentindo? Tem. Os pensamentos geram sentimentos. Pensamentos geram sentimentos. Quer ver como isso é tão verdade? Comece a pensar em alguma coisa que alguém fez de mal para você. Talvez alguém te xingou, te maltratou, você foi humilhado em alguma situação. Comece a pensar naquilo. Comece a pensar naquilo que o outro fez de ruim para você. E você vai ver o ódio crescendo, 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 crescendo. Pensamentos geram sentimentos. Tem como nós alterarmos o que estamos sentindo, começando a pensar nas coisas certas, começando a pensar no que a palavra diz. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as vezes que eu me vejo em situações difíceis, todas as vezes que eu vejo que os meus sentimentos estão começando a ir na contramão da palavra, eu começo a trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a palavra de Deus, ela gera esperança. E a palavra de Deus gera ânimo. E a palavra de Deus nos torna ousados. A palavra de Deus não nos deixa estacionar na estrada da existência. Esse versículo é um dos versículos que eu acredito que você precisa memorizá-lo. Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê, querido? Sabe como que Jesus venceu o diabo? Jesus não venceu o diabo sentindo dozinha de si mesmo. Sentir dó de si mesmo não vence o inferno. Pelo contrário, sentir dó de si mesmo é um ótimo combustível para Satanás pôr fogo na sua vida. Interessante como às vezes a gente percebe e encontra pessoas sentindo dó de si mesmo, são vítimas da existência. Querido, você não é vítima da existência. Deus te fez para construir, para fazer, para alterar. Jesus venceu o diabo com a palavra. O diabo dizia alguma coisa e Jesus dizia: mas também está escrito. Você já aprendeu a dizer a palavra para Satanás? Você já aprendeu a destruir o devorador, o leão que vem para te devorar, dizendo: mas também está escrito, Satanás? Uma das coisas que o inferno mais gosta de perguntar, algo que é do discurso do inferno, porque já que Satanás veio para roubar a vida, destruir a vida, Satanás ama chegar no seu ouvido e dizer: e o que você fará agora? E o que você fará agora? E o que você fará agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Satanás ama fazer isso. E o que eu digo a ele, pastor? Diga o seguinte: Satanás, mas também está escrito: todas as coisas cooperarão para o meu bem. Isso é uma aliança, é um pacto que Deus estabelece na sua palavra. Não sei como, mas eu sei que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Isso fica muito bem registrado em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Todos nós conhecemos a história de José. José foi odiado pelos irmãos. Deus dá a ele alguns sonhos. Sonhos que a família dele se prostraria diante dele.